Bom dia, bem-vindos pessoas, autores, iniciantes, veteranos, pessoas que escrevem, querem escrever, gostam de escrever, literatura, poesia, contos, entre outras obras possíveis literárias. Esse é o canal O Abismo de On. E o vídeo de hoje dessa pequena e singela pessoa, sou eu, Yokai, ou Jefferson, é o vídeo sobre tutorial de escrita. Não um tutorial completo, é um tutorial inicial. Tutorial da minha experiência, o passo a passo para, digamos, você, quem nunca escreveu, ou que está começando, ou começou e está na dúvida, ou é veterano e quer ver alguém falar sobre o assunto, bora lá. Bem, experiência própria, não vai ter tópico na tela, nem edição nem nada, porque eu sou pobre e também incompetente na parte de edição. Mas vamos lá. Tópico 1, ou melhor dizendo, etapa 1. Eu quero escrever, o que eu faço? Não é tão óbvio assim. Pensa do seguinte modo. Você já viu um corredor? Você já viu uma pessoa, sei lá, treinando arte marcial? Já viu uma pessoa aprendendo um instrumento musical? A lógica é a mesma. Você corta por etapas. Quais são as etapas da escrita? Obviamente, a alfabetização, né? Você tem que aprender a ler e escrever. Ah, aprendi a ler e escrever, o que eu faço agora? Aprenda a usar a linguagem. Que linguagem? Toda ela. Qualquer parte da linguagem que você escreve ou fala, tá? Mas como eu vou pôr ela na literatura? Como eu vou colocar ela num livro? Primeiro, 3 passos para trás. Esquece o livro, esquece a literatura. Você primeiramente vai ler. Ler o quê? Tudo. Tudo que você puder. Você lê, aprendeu a ler, sabe ler, vai ler livro de tudo quanto é área. Ficção, fantasia, livros de, sei lá, documentário, livro de autoajuda, bibliografia, tudo que você puder dar uma lida. Não precisa ler inteiro, mas você tem que ter uma ideia do que é o estilo de expressão. Beleza, depois que eu comecei a ler, o que eu faço ao mesmo tempo? É tipo assim, você está exercitando o seu vocabulário, exercitando a sua apreensão de palavras e também interação com expressividades. Ao mesmo tempo que você faz isso, você tem que fazer uma coisa que é complexa, tá? Escrever. Mas não é escrever coisas longas e projetos complexos, você escreve coisas curtas. Em vez de você pensar no seu livro, ou melhor, pense no seu livro, continue pensando e guardando as informações no seu diário, no seu bloco de notas, ou na sua cabeça. Mas antes disso, você faz o quê? Contos. Contos e poesia. Poesia é necessário. Se você não souber fazer poesia, é bom fazer. Ler poesia, tenta fazer poesia, é expressividade de sentimentos, é aprender a colocar sentimentos no papel. Lê bons poetas ou maus poetas, escreva versos com rima, sem rima, escreva poesia. Poesia auxilia você a lidar com palavras e a pensar em palavras e concatenar palavras. É escrita. Então você começa com coisas fáceis. Poesias de um verso, não, um parágrafo. Estrofe. Entenderam, né? Parágrafo de texto. Estrofe. Uma estrofe. Um verso e uma estrofe. É um assunto, um tema. Olha um tema. Ah, eu quero escrever sobre, sei lá, namoro. Ou sobre, sei lá, viagens. Ok? Sobre animais domésticos. Beleza. Aí você vai aprender a usar adjetivo. Qualificar aquilo que você está descrevendo e também lidar com adjetivos pontuais e precisos. Concisão. Poesia não é prosa. Poesia é mais conciso, poesia é direta, poesia é descrição cirúrgica. Então, poesia é fundamental. Ah, mas eu, além de poesia, tem que fazer concomitantemente, ou seja, em paralelo, porque isso aqui você aprende vários músculos. Você vai treinar vários músculos ao mesmo tempo, tá? Então, você lá tá ali na academia, tá treinando o braço, treinando perna, treinando sei lá o quê, treinando costa, treinando sei lá o quê. Beleza, porque você precisa do corpo inteiro. Na escrita, você precisa de todas as possibilidades mentais que estão disponíveis. Ah, então ao mesmo tempo que eu escrevo poesia, eu vou escrever prosa. Prosa em que sentido? Primeira pessoa, terceira pessoa e que temas? Aí tá o X da questão. Para você aprender a escrever literatura no sentido de livro mesmo, planejamento, a ideia é que você consiga dar conta de tudo quanto é tipo de cenário. Você tem que ser um artista marcial, digamos, de vale tudo. Você aprende várias artes marciais. Então você vai ter que escrever em primeira pessoa, terceira pessoa, com narrador onisciente, narrador não onisciente. Você sendo narrador, em primeira pessoa no caso, ou onisciente ou onisciente, você pode brincar com a narração, você pode colocar um outro narrador ali, um personagem, você pode treinar isso também. Mas como eu faço tudo isso? Aí você precisa de pequenos desafios.
É que nem na academia, tem os equipamentos, não tem os equipamentos? Que você vai treinar um equipamento aqui, um equipamento ali. Escrita é a mesma coisa. Você vai pegar um tema. Eu vou escrever sobre um filme de ficção científica, anos 90, de policiais de Las Vegas. Perímetro urbano, um cenário ali entre anos 80 e anos 90, tecnologia, ascensão da tecnologia, mudança cultural, queda da geopolítica no sentido de queda da União Soviética, entrada do neoliberalismo americano, em Las Vegas, ou Los Angeles, não sei, tanto faz, Estados Unidos. Então você vai forçar aquilo que você sabe. Por que eu falei pra você ler? Ah, não é só ler não, tá? Tem que ler, ver série, ver filmes, animes, se possível jogar videogame, se possível jogar RPG de mesa, e também de videogame. Então você vai ter um panorama de experiências. Já foi ver teatro na tua vida? Vá ver um teatro ao vivo e também leia peças de teatro. Ah, mas eu não gosto. É importante. Isso aqui não é nada obrigatório, tá? Você não tem assim, vou ser obrigado a fazer todo esse panorama, tipo assim, inevitavelmente. Não, você pode focar. Mas algumas regras você não foge. Tem que interagir com cultura, tem que interagir com criatividade, com histórias dos outros, com roteiros, com coesão, consistência narrativa, com consistência de criação de world building, né, de mundos, cenários. Tudo isso ao mesmo tempo que você produz. Não tem espaço para você apenas aprender. Você tem que colocar tudo aquilo que está ao seu redor, tudo aquilo que está te inspirando, tudo aquilo que está te engajando na prática. Como é que eu faço isso? Como eu falei, escreva todo dia. Ou o máximo que você conseguir. Poesia e contos. Contos longos? Não, contos curtos. Temáticos. Vou escrever sobre um bebê hoje. O bebê em sua infância. Acabou de nascer. Hoje eu vou escrever sobre os gatos no meu quintal. Um conto sobre gatos no meu quintal. Hoje eu vou escrever sobre alienígenas que invadiram a Terra e estão escravizando os seres humanos. Um conto curto de umas 2 páginas, começo, meio e fim, sobre um momento dessa história. Não precisa ser uma história completa com toda a sua estrutura, todo o embasamento. Não precisa ter lá a origem dos alienígenas ou o fim do cenário. Você vai escrever como se fosse uma página, como se fosse um curta-metragem. Um curta-metragem, ele vai ter um princípio, um gancho, vai ter ali um conflito, vai ter um desenvolvimento, vai ter ali um monte de problemas, vai ter personagens, o cenário, vai ter descrição, vai ter consequências e vai ter desfecho. Que é o arcabouço de tudo que aconteceu no seu desfecho, que é a conclusão do conto. E sem jamais querer que seja bom. Você vai escrever sem nenhum lastro de crítica pessoal ou crítica alheia. Você vai treinar, isso é um treinamento. Se fica bom, tudo bem. Se você quiser rever o conto, rever o texto, reanalisar, reescrever, isso é posterior. Você não está aqui para fazer obras-primas, você está aqui para treinar a musculatura da literatura. Você não vai fazer o melhor treino na academia no primeiro dia, nem no segundo dia, no terceiro dia. Você vai condicionar os músculos para que, com o tempo, você tenha um corpo saudável. A mesma coisa, você vai condicionar a mente, condicionar a sua cognição, condicionar o seu comportamento literário mental. É a musculatura da criatividade sendo gradativamente treinada. Falo isso por experiência própria, porque foi assim que eu comecei. Tem outros métodos, tem outras teorias, tem outros escritores, mas esse é meu tutorial, minha dica, meu método de escrita, tá? Então, poesia, fundamental. Mas eu quero começar direto no livro. Quero começar direto nos parágrafos, começar direto na minha experiência da minha história em si. É arriscado. Dá, não é impossível. Mas sem condicionamento, a chance de você cair no meio do caminho, de fracassar, de perder o ânimo, de desanimar, de não conseguir montar um enredo, ou montar o world building, ou conseguir construir os momentos da história, os arcos pontuais e conectá-los, ou mesmo rever esses arcos, fazer eles fazer sentido. Porque escrita é maratona, principalmente de livro. Mas para maratona, não é que nem você ser especialista em 100 metros rasos, como um conto ou uma poesia. Você tem que fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. É um atleta poligâmico. É um poliatleta. Ele tem, triatlo, sei lá. Tem várias artes, no caso mentais criativas, treinadas para que você chegue no objetivo. O objetivo é, claro, o livro final, ser um grande escritor de novels. E livros longos. Livros de fôlego longo, né, de amplitude.
Então essas são as dicas iniciais. Coloque em prática elas nesse instante. Lê muito. Tudo que você puder adquirir de cultura. De preferência cultura complexa, bons enredos. Não coisas apenas mainstream, superficiais. Pega livro na biblioteca, livro que você nunca viu na vida. Com um título estranho. Pega 3 livros aleatórios e lê os 3. Mesmo que seja chato. Aguenta o tranco. É treino, tá? Treino pra quê? Pra você entender aquilo que é bom e é ruim, aquilo que você gosta e não gosta. Entender a sua expressividade através da crítica sobre a literatura, sobre a expressividade do outro. E em paralelo, como eu falei, você precisa sempre exercitar a escrita. Todo dia, se possível. Se não der pra fazer todo dia, com bastante frequência. E tem uma outra dica final que é a dica mágica. Essa aqui é difícil. É difícil porque você precisa de ajuda. Quem ajuda? Pessoas que têm a mesma vontade e interesse que você. Outros escritores. Isso aqui é uma técnica avançada e ao mesmo tempo conflitiva. O que você vai fazer? Conto coletivo. O que é um conto coletivo? Um dos indivíduos de um grupo de 5 pessoas, ou 3 pessoas, pelo menos 3 pessoas, o ideal é 3 pelo menos, tem uma ideia, um tema. Esse tema ele vai fazer um parágrafo e vai largar lá. Outro, na sua vez, vai continuar de onde parou, seguindo o mesmo estilo. Só que imaginando coisas novas e desdobrando a aventura que estava ali preposta na premissa inicial. O terceiro vai pegar de onde parou o segundo. Ler o primeiro e o segundo parágrafo, o primeiro momento, o segundo momento do texto e continuar. E daí volta para o primeiro que começou o texto. Tudo aquilo que vai sendo descrito nessa múltiplas camadas de escrita coletiva, vai fazendo você exercitar a adaptabilidade, a estilos, a criatividade, a imprevistos. Você não controla o texto. O texto é coletivo. Isso é um exercício de tutorial para você ganhar autoridade, autonomia junto à imprevisibilidade. Tá? Há uma circunstância de insegurança, onde você tem que se adaptar e ao mesmo tempo fluir em uma dança junto a quem está, junto a você escrevendo. Essa é a etapa terceira. Então a primeira etapa ler, segunda etapa treinar, sempre poesia e conto, contos curtos, contos com começo, meio e fim, mas nada de coisas mais do que 10 páginas, não. Sempre menos de 10 páginas. Menos. De preferência 2 páginas, 3 páginas. Coisas bastante pontuais e diretivas. Tá? É um treinamento de condicionamento. E também, em paralelo, escrever coletivamente. Com amigos, parceiros que tenham o mesmo interesse que você. Essa é a lógica, é assim que eu aprendi a escrever. Aprendi a escrever em blog, aprendi a escrever com poetas que me ensinaram a fazer poesia, me ensinaram qual a métrica de um verso. Não sou poeta, sou um péssimo poeta, mas sei escrever poesia. Sou um péssimo contista, mas sei escrever conto. Eu não sei se eu não sou um bom escritor, vou descobrir quando eu escrever o livro. Eu escrevi um livro, mas o meu livro é exatamente isso que eu coloquei aqui nesse tutorial. É um livro de treino. Aquele livro ali foi eu escrevendo contos e treinando contos todo dia. Com temas diversos, vocabulários diversos, inspiração forçada, disciplina, muita disciplina e muito esforço. E lendo pra caramba enquanto eu tava fazendo os contos, porque eu tava na faculdade. Então eu lia muito, lia muita coisa, anotava muita coisa e escrevia também ao mesmo tempo. Isso é condicionamento, te dá disciplina, te dá de algum modo flexibilidade, te dá uma expansão assim, das mais diversas, na mente mesmo. A mente criativa, a mente engajada, a psicologia, a pegada psicológica mesmo de autoestima, a pegada de vocabulário, a pegada de domínio de português, coisa que eu não sou bom até hoje. Sou perfeito, e talvez nunca seja. Tá? Tudo isso é o quê? É uma escadinha para você gradativamente se tornar o quê? Aquilo que você quer ser. Então, assim como o treinamento de um atleta, de um músico, de um artista marcial, um escritor, tem que treinar. Tá? Se você quer partir direto por um livro, tá, mas você vai fazer isso, tudo que você não fez, tudo que eu estou dizendo aqui que você não fez, você de algum modo vai estar efetivando também. E aí o trabalho que você vai ter para fazer isso funcionar é um pouco mais árduo. Então, um macete. Você condiciona o corpo, no caso a mente, a criatividade, para que, quando você começar a escrever, as coisas fluam melhor. E depois tem o projeto do livro. O projeto do livro é outra história. A estrutura própria do livro é outro tutorial, outros 500 para um próximo vídeo. Então, grato pela presença, se inscrevam, compartilhem se puderem, deem like se puderem.
Comentem, com certeza interajam comigo, falem que eu falei abobrinha, falem que eu falei besteira. Vamos conversar sobre o assunto. Se eu falei alguma coisa que está muito fora da caixa, uma outra teoria que você viu em algum lugar, que você acha que funciona, que as que eu experienciei, que eu vi em outros lugares, é o que eu falei aqui hoje. Bom, eu coloquei também um pouco de copiar e colar, mas também muita coisa minha, tá? Mas comenta aí, interaja com a gente. Esse canal aqui, então, do Abismo John, venha pro abismo e despenque na literatura. Obrigado pela presença e até uma próxima, pessoas. Espero que tenha sido essa prosa para vocês. Até mais.